Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós procuramos trazer aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós trazemos temas que são sugeridos por vocês, outros que nós escolhemos e alguns que nós trazemos aleatoriamente. Toda semana a gente procura se reunir aqui para que a gente dê uma paradinha na nossa vida, nas nossas correrias, para procurar entender um pouquinho melhor desses ensinamentos que, afinal de contas, são os ensinamentos que nos levam ao nosso equilíbrio espiritual, ao nosso equilíbrio mental, porque traz para a gente uma forma de ver a vida, de encarar a vida e de viver diferente. Então vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós, para que nós possamos realizar este Evangelho, essa reflexão com muita paz, com muita harmonia. Que assim seja. O tema que eu trouxe hoje vem falar sobre cura. Foi um tema sugerido por uma pessoa muito querida que segue também aqui a nossa família do Evangelho, e ela até me mandou um trechinho da cura de um leproso que está no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, dos versículos de 8.1 até 8.4, que eu vou ler para vocês. Depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi curada. Diz-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Junto com essa cura do leproso, o Evangelho de Mateus depois traz outras curas, né? Seguidas sempre de um aviso de não comentar ainda, porque não havia chegado o tempo em que Jesus ainda estava começando esse seu messianato. E muitas dessas curas que ele realizou, como a do cego, como a do servo do centurião e tantas outras, ele sempre fazia uma advertência. Ele sempre dizia, na grande maioria, vá e não peques mais. E é sobre isso que a gente vai discorrer hoje, porque a grande maioria das pessoas atribui à sorte, ao azar ou ao acaso ou a um poder superior a causa e o comando de tudo que lhe acontece na vida, inclusive as doenças. E com isso a gente acaba não investigando a verdade sobre os fatos, e é claro que ainda a psicossomática engatinha ainda nesse sentido. Hoje já há passos um pouquinho mais largos, mas ainda as pessoas acreditam que
o câncer apareceu do nada, que as doenças que nos acometem vêm do nada, ou que Deus mandou, ou então que é karma de passado, enfim, e se faz... ou isso quando não pensa que os seus problemas são causados pela inveja das pessoas, que acaba trazendo prejuízos para a sua vida, não só no que se refere às doenças, mas em tudo, em todos os setores da vida. E alimentar pensamentos dessa ordem só vai fazer com que a gente diminua o nosso poder transformador, o poder transformador que está dentro de cada um de nós. Nesse sentido, é importante que a gente entenda que nós não somos vítimas, que nós não somos vítimas das fatalidades. Isso é uma posição muito, eu diria, infantilizada da compreensão da vida. Na realidade, a natureza ela é sábia. Para toda reação tem que haver uma ação anterior. Em tudo. Em tudo. Então, se existe para tudo uma causa, a causa de um desequilíbrio que aconteça na nossa vida, seja uma doença, seja um desequilíbrio financeiro, seja um acidente, tudo isso, ele tem uma causa anterior. Não existe acaso. Não existe do nada. Tudo tem uma causa. E às vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso, porque isso acaba lhes oferecendo ou esclarecendo que elas têm uma responsabilidade em relação a tudo isso. Não só nas doenças, mas em tudo. E dizer que tudo é karma na nossa vida, ou que tudo que é benéfico ou prejudicial vem por um mandamento divino, é viver ainda uma ideia muito infantilizada da vida, não compreender ainda as leis e o Criador e suas leis. Se a gente perceber e assumirmos a nossa responsabilidade diante dos eventos da vida, a gente vai ver que nós somos a causa de tudo, tanto de bom quanto de ruim que acontece na nossa vida. Nós somos o centro da nossa vida, o centro está aqui, é a partir daqui que tudo que está à nossa volta acontece. Nós somos senhores do nosso próprio destino. Essa que é a grande realidade e que muitas vezes as pessoas não querem aceitar, até porque acaba criando uma responsabilidade talvez muito grande, porque existe uma crença ainda muito infantil de vitimismo diante dos acontecimentos da vida. E vale aqui esclarecer que não se deve confundir responsabilidade com obrigação. A obrigação é forçar você a fazer algo, você é obrigatório a fazer alguma coisa. Responsabilidade é a consciência do seu próprio poder e o que o seu poder pode causar no mundo. E todos nós, saídos da mesma fonte criadora, que tem o poder, carregamos também um poder dentro de nós, tanto para o bem quanto para o mal. A questão das nossas vidas, do que nos acontece, é uma questão de escolha. Nós escolhemos o caminho. Ah, mas eu não escolhi ficar doente. A doença, quando ela chega já no estágio de chegar já no corpo físico, ela já passou por tantos outros processos. Primeiro, ela já nasceu lá de sentimentos nossos que não foram respeitados. Muitas vezes em função da nossa teimosia, do nosso
da nossa não opção de fazer escolhas, de querer ficar atendendo a tudo e a todos, esquecidos de que o centro das atenções da nossa vida somos nós mesmos. Quando muitas vezes a gente tinha a opção de optar pelo positivo e nós optamos pelo negativo. Quando deixamos de encarar a vida com otimismo e plantamos o negativismo e o pessimismo dentro de nós. Quando nós não aceitamos determinadas coisas que não deram certo na nossa vida e nos revoltamos com isso e carregamos ressentimentos dentro de nós. Tudo isso, toda vez que um sentimento, que uma emoção, ela causa grandes marcas dentro de nós, elas influenciam todo o nosso campo celular. E as nossas células, elas vão sofrer com isso. A boa notícia é que a qualquer momento a gente pode acreditar em determinadas crendices ou desacreditar. A qualquer momento a gente pode mudar essa situação de coisas. Então, quando nós entendemos o que é responsabilidade, nós assumimos a nossa carga de poder que nós temos dentro de nós. Por isso, Jesus disse à mulher que vivia há 12 anos com hemorragia, e ela colocou na cabeça que se ela tocasse somente num pedacinho da veste de Jesus, ela seria salva. E ela seria curada. E ela foi. E que Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Porque naquele momento ela mudou toda a estrutura de pensamento dela. E ela reconheceu o poder que existia nele, não nela. Ela via o poder dela refletido nele. E ela usou desse poder. Esse é o poder da fé. O poder da fé está dentro de nós. Nós é que ainda não aprendemos a usar o poder que nós carregamos dentro de nós. E já é tempo que a gente comece agora a pensar de uma forma mais coerente com a vida, mais coerente com o que diz o Evangelho. Se os nossos pensamentos não forem fortes o suficiente para impressionar e imprimir nosso sistema, os resultados da cura não serão alcançados. É necessário que não é só pensar em atingir os objetivos da vida, mas é uma questão interna. Não só a força do pensamento, mas a da crença de um poder, de uma responsabilidade que existe dentro de nós. E aí sim, a gente vai começar a mudar a nossa conduta. Vai começar a mudar o nosso campo mental. A mente, ela é um aparelho. É um aparelho de emissão e transmissão de informação ininterrupto. Todo o tempo. E através dela, através do pensamento, é que nós educamos as nossas emoções, que nós educamos os nossos sentimentos. Eu sempre ensino isso para os meus pacientes de psicanálise. Pensamento, minha gente, é importante, porque ele é que faz com que a gente controle as nossas emoções. E um pensamento de uma pessoa que estuda, que conhece as premissas de como bem viver na vida, que conhece a trajetória de toda a vida de Jesus aqui na Terra, dificilmente ela entra nesse campo. E aí a gente vai começar a ver que nós somos um conjunto integrado. Nós não somos pedacinhos, nós não somos um fígado, um rim, só um coração. Hoje em dia, inclusive, a ciência, através da psicossomática, já está verificando, já está começando a tratar o ser humano como um ser integrado.
E aí nós vamos percebendo que esse conjunto integrado de sentimentos, emoções, espírito, neurônios, corpo inteiro, tudo isso está funcionando juntamente e não separadamente. Então, no nosso consciente é onde ocorre a percepção da nossa vida, dos nossos sentimentos e emoções. É aqui, é a atividade do pensamento que nós vamos aqui começar a moldar as escolhas que nós estamos fazendo na nossa vida. Esse é o principal atributo do consciente, é o discernimento, é o poder de escolher, de dar importância ou mudar pontos de vista a qualquer momento, bem como mobilizar a vontade, mobilizar a fé, intensificar seus objetivos de vida. Mas eu sei que vocês podem, ou alguém pode estar perguntando: ah, mas e o karma? Aqui vai muito, a gente deve entender que as nossas vivências anteriores, os nossos deslizes e todos os nossos comportamentos estão no nosso inconsciente. A gente traz eles dentro do nosso subconsciente. Isso é certo. Isso é certo. Porém, o material armazenado no inconsciente não são apenas as experiências desta vida atual, mas também as memórias passadas. Por isso que, nesse sentido, Carl Jung, quando fala sobre o inconsciente coletivo, ele comprova que o inconsciente é ilimitado, abrangendo não só o que existe, mas também tudo o que existiu e o que existirá ainda. E aí ele até exemplifica o inconsciente como sendo ar, né? Uma figura que ele usou para comparar, onde todos respiram, mas o ar não é de ninguém. Então, a gente vê que esse inconsciente, ele vai atuar realmente. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos sintonizando com elementos da mesma similitude. Por isso que muitas pessoas perguntam, como já perguntaram para mim, e como é que fica a questão genética? A gente sabe que um espírito reencarnante, ele não chega naquela família se não houver uma afinidade. E se não for por afinidade com aquela família, ele às vezes vem como adotado e ele vem com a carga biológica de outra pessoa. Não existe erro na natureza, não existe. Porém, o fato de a pessoa ter nascido, por exemplo, numa família onde a maioria desenvolveu câncer ou diabetes, não significa que esse espírito reencarnante, que esta pessoa vai chegar aqui e também vai desencadear a doença. Porque aí, quando nós reencarnamos, a gente vai trazer já algumas determinações de mudança no nosso espírito. E a carga genética, ela vai agir de acordo com aquilo que a gente acredita ser. Então, vamos lá. A questão da reencarnação. Deixa eu pegar aqui, porque eu até fiz algumas anotações importantes nesse sentido, para que não haja dúvida quanto a isso. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui.
Bom, nós já falamos que a mente é o aparelho realizador, porque através da nossa atenção, vontade e força é que nós vamos mover o foco da nossa atenção. E aí nós vamos acionar os conteúdos do consciente, e quanto mais atenção nós pusermos em um determinado aspecto da vida, mais claro e vívido ele se tornará. E vai se imprimir com mais profundidade na nossa memória. Porém, veja, a gente não fica doente porque a gente pensou mal de alguém em algum momento, tá, gente? Para que isso se imprima nas nossas células, a questão tem que ser muito forte, tá? Há uma impressão emocional muito forte dentro do aparelho psíquico, para que isso se desencadeie em algum distúrbio ou alguma situação na nossa vida. Porém, como eu falei, nós temos no consciente o poder de escolha. E o que nós estamos vivendo hoje é fruto de escolhas que nós fizemos no passado. Então, o nosso posicionamento agora, aqui no presente, é que vai determinar o nosso amanhã. Por isso que é importante a gente aprender e saber decidir. Decidir é tão importante quanto assumir as consequências dos nossos atos. Escolher é um direito, mas ele traz responsabilidades. Por isso que, no momento de decidir, o que movimenta a nossa atenção para fazer uma ou outra opção são os desejos. E aí é que vem a coisa, porque os desejos, eles são estabelecidos segundo os nossos critérios mentais. E aí, quando a gente não tem o controle sobre os nossos desejos, quando a gente não tem o conhecimento, o fundamento daquilo que a gente deseja, a gente acaba tendo uma mente totalmente desregulada. Quando a gente coloca a fonte da nossa vivência diária apenas em atender os nossos desejos do id, que seriam o lado só prazeroso da vida, aí as consequências também virão nesse sentido. Os registros do subconsciente, eles vão agir na nossa vida de uma forma em que a gente vai perceber determinados comportamentos. A criança já quando nasce, ela já traz isso, impresso esses comportamentos. E ele não possui discernimento. O subconsciente ele só aceita os registros que a gente implantou nele. Acontece que o poder de escolher é o que é importante, que é o centro propulsor das crenças. Mesmo que a gente venha de uma família que tragam geneticamente determinadas propensões, dependendo do espírito reencarnante, das escolhas que ele fizer aqui, da maneira como ele se dirigir na presente encarnação, não necessariamente ele vai ter que dar vida a essas células que têm essas propensões. Segundo a ciência, todos nós temos células cancerígenas dentro do corpo. Mas por que elas se desenvolvem em determinadas pessoas e outras não? Porque Deus tem todo mundo como uma marionete e fica brincando de mandar doença para esse ou para aquele? Ou está, segundo a lei de Moisés, na pena de talião, fazendo cobranças de coisas de passado, de erros nossos passados? Isso é ter uma ideia muito tacanha a respeito de Deus e a respeito da vida. E a respeito da nossa responsabilidade diante da vida. Então, onde há um corpo doente, existe uma mente em desalinho, sim.
Existe em muitas situações uma mente em desalinho porque tem emoções em desalinho. Emoções que não são compreendidas, que não são controladas pelo ser inteligente que somos nós, o espírito, nós, o nosso, como dizia Jung, o nosso self, esse ser que deve estar sempre no controle, na responsabilidade de tudo que acontece consigo mesmo. E isso não é um castigo, não é nada, mas é a forma da gente aprender a nos mantermos na saúde. Isso, gente, é uma ciência que os yogis já conhecem já de muito tempo, né? Mesmo dentro da medicina chinesa, dentro da medicina do Egito. Isso não é conhecimento de agora. Isso já é uma coisa que já vem de muito tempo. Aqui agora no Ocidente, através da psicossomática, é que isso agora está sendo implantado, mas isso já existe há muito tempo. Nós precisamos entender que nós somos aquilo que nós acreditamos que somos. Se nós nos colocamos na condição de vítima da vida, nos colocarmos sempre diante do julgo, da decisão, das coisas, da dependência de outras pessoas, a gente vai adoecer. Vai adoecer de mágoa, vai adoecer de ressentimento, vai adoecer de raiva, de ódio, vai adoecer de tristeza, vai adoecer de todas as emoções que nos fazem sofrer. Do controle, do querer controlar o outro, do querer controlar a vida. Da revolta diante dos acontecimentos que a gente não pode mudar na vida. A gente adoece por isso. A gente adoece quando nós não exprimimos aquilo que a gente gostaria de exprimir. Quando nós sufocamos, recalcamos os sentimentos dentro de nós. Quando nós não compreendemos e principalmente quando nós não perdoamos. E aí todo esse veneno fica circulando dentro do nosso aparelho físico. André Luiz, em um dos seus livros, acho que nos Missionários da Luz, se eu não me engano, ou outro, não, acho que é Vida em Dois Mundos, alguma coisa assim. Ele diz que as nossas células são pequenos animais. Aliás, ele usa o termo animálculos, pequenininhos, que não têm uma direção, porque são animaizinhos, e elas vão se comportar de acordo com as decisões, de acordo com as impressões que o espírito, que é a parte inteligente da vida, imprimir a elas. Então nós somos responsáveis com toda essa contribuição desses pequenos seres que fazem parte do nosso corpo, da natureza. E ali ele já dava um passo, já ali em 1945, 48, ele já dava um passo do entendimento da psicossomática. A metafísica da saúde veio para o Oriente e veio muito mais pelas mãos dos espíritos do que pela mão da ciência. A metafísica da saúde veio dizer que o tipo de pensamento que você está tendo, que está gerando uma emoção, está imprimindo determinado tipo de doença no seu corpo.
Os yogis sabem muito disso. Perguntado a um yogi se a gente poderia fazer o reverso, já que a gente causa a doença, se a gente poderia causar a saúde e retificar o corpo, ele disse sim. O processo é o mesmo, o problema é que nós não temos força para isso. Então não vamos arriscar. Se a questão chegou no físico, tem que tratar no físico. É médico mesmo. É medicamento. Não vai querer se curar apenas meditando e voltando. Nós não temos essa evolução ainda. Há casos de quem já conseguiu? Claro que sim. Mas não é para arriscar. E a ciência e a medicina existe justamente por causa disso. Haverá um dia em que não será mais necessário tudo isso. A medicina que será praticada aqui no globo será a medicina de prevenção. Os hospitais no futuro serão escolas e não leitos de dor. No futuro do nosso planeta é assim que será. Mas por enquanto nós ainda precisamos da medicina terrestre. Precisamos de médicos, precisamos de remédios. O importante é que a gente pense que todas as nossas atitudes e comportamentos são alimentadas pelas amebas negativas e positivas que nós formamos e nutrimos e que muitas vezes impedem o nosso progresso. Nesse sentido, e a fonte da minha pesquisa, da metafísica da saúde, são 5 volumes da autoria de Val Capelli e Luiz Gasparito, que eu tenho para mim como livros imprescindíveis para o tratamento da alma como um todo. A metafísica da saúde diz que todas as pessoas herdam uma carga genética, que indubitavelmente é necessária para a constituição biológica. No entanto, o que determina as características fisiológicas são os fatores existentes no âmago do ser. São aproveitados os genes compatíveis com a constituição interior para estampar no corpo as particularidades da alma. A mutação genética é determinada pelas condições do espírito reencarnante. Então, isso é individual. O princípio da reencarnação altera consideravelmente as afirmações prematuras dos pseudocientistas. Entre as pessoas da família existem profundas afinidades, a começar pelo fato de estarem, a começar pelo fato de estarem juntas na trajetória de vida. Os fatores em comum também são expressos no corpo, revelando que possuímos semelhantes características na constituição emocional. Essa afinidade existe tanto nos conteúdos positivos, como semelhantes habilidades e potenciais, quanto os fatores negativos que se apresentam em forma de doenças hereditárias ou congênitas. Um dos fatores que fundamentam a teoria metafísica é que nem todos os filhos de pais diabéticos, por exemplo, irão desenvolver essa doença. Se a hereditariedade fosse o fator determinante, todos os filhos desenvolveriam as mesmas doenças, mas não é isso que acontece. As exceções demonstram que existem os fatores individuais, somando com os genéticos para determinar as condições físicas. Desse modo, a gente compreende, então, de que nós não somos vítimas das informações genéticas, mas que tudo vai depender das nossas escolhas,
da nossa fé, do a gente acreditar no nosso próprio poder. E para quem quiser se estender mais nesse assunto, o volume 1 dessa coletânea de 5 livros da Metafísica da Saúde, a introdução explica tudo isso que a gente comentou aqui. E muito mais, claro que eu passei o resumo do resumo, mas para explicar que Jesus, ele implantava do seu ser, que tinha um espírito de alta potência, que vibrava muito, uma vibração muito mais alta do que a nossa. Ele tinha condição, dentro da sua vibração espiritual, não só de curar a si mesmo, esse poder interior, mas de curar o outro. Era dele. Ele tirava isso dele, dessa força dele. Porque ele, como ele depois em outra situação, em que ele cura um paralítico, ele se diz que ele tinha o poder da cura, porque ele era o Filho de Deus e ele foi inclusive colocado em xeque pelos fariseus. Tanto é que eles diziam que ele blasfemava, dizendo que ele podia perdoar os pecados, que só Deus é que podia. Então ele diz, tá bom, é só Deus que pode. Então o que é mais fácil? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Quer dizer, era a mesma coisa. Ele mostrava materialmente a sua capacidade de restaurar o físico de qualquer pessoa que estivesse diante dele e ele assim o quisesse fazer. E ele fez vários milagres, muitas curas do corpo, para mostrar àquele povo daquela época que ele era o Filho de Deus enviado, para que suas palavras fossem ouvidas, para que o seu exemplo de vida fosse seguido. Foi só por isso que ele fez, era para chamar atenção. Mas ninguém garante que todos aqueles que foram curados por ele permaneceram curados. Porque ele poderia restaurar as células naquele momento. Mas se o ser que habita aquele corpo começa, como dizia ele, vai, não peques mais, e começa a ter pensamentos sombrios, a fazer da sua própria vida um inferno, a pessoa retorna com a doença de volta. E Deus assim permite porque ele não tira o nosso poder. Ele não tira o poder criador que existe em cada um de nós. É que nós ainda não aprendemos a usar esse poder criador. A gente nem acredita que tem um poder criador. Esse é que é o problema. Por isso que a gente vive como um carro desgovernado, batendo de um lado para o outro. Entre os prazeres do mundo e as coisas do mundo e as coisas de Deus, eu não sei para que lado que eu vou, eu não sei se essa decisão é certa, se isso é errado, se eu faço tudo para o outro, se eu olho para mim. É uma confusão danada. E nós somos assim, como crianças dentro de uma escola em que nós temos vários brinquedos e que a gente faz ainda uma bagunça. E a gente dá os brinquedos para as crianças o que? Aprenderem. Aprenderem a organizar, aprender a usar de maneira correta. E é o que nós estamos fazendo. O nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. É um pedacinho da terra que foi retirado e nos ofertado para que o nosso espírito produzisse a sua evolução espiritual. Então, ela é como uma vestimenta que nós utilizaremos por um determinado tempo e vamos devolver ao grande laboratório químico da Terra. Mas a questão é como é que fica o nosso ser, o importante, o nosso espírito
no meio de tudo isso? É essa a questão. Procurar entender os ensinamentos de Jesus. Ele não falava para oferecer a face para outra pessoa, que era para você dar o seu rosto para bater. Não era nada disso. O evangelho ainda não é entendido. Ele pede para que você dê a sua versão, a versão daqueles seguidores do Cristo que procurem agir no amor, na boa vontade, na fé, na bondade. E não na subserviência, não na mendicância. Tem tantas palavras que estão esquecidas nos dias atuais, como honra, como dignidade, respeito. Onde está tudo isso? É isso que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Onde é que eu estou me desrespeitando? Onde é que eu estou me deixando ficar doente? Que tipo de pensamento eu estou alimentando? Que tipo de sentimento eu estou jogando? Lembre-se que o controle, a raiva, o ciúme, tudo isso são venenos que a gente atira para o outro, mas somos nós que tomamos. Vamos pensar nisso. Pensar que dentro de nós existe uma coisa chamada força criadora. Vamos procurar levar a nossa vida de uma forma aonde nós não carreguemos pesos de consciência. Aonde a gente aprenda a trabalhar, a esperar o nosso momento de regozijo da nossa alma e não se entregar simplesmente a pequenos prazeres que muitas vezes nos tiram a paz da consciência. Então é isso, minha gente. Antes da gente pensar na cura do corpo, nós temos que pensar na cura da alma. O corpo, ele é só consequência. Ele só avisa, olha, tá tendo coisa errada aí que você precisa ajustar. E tudo bem. Então vamos ajustar. A gente está aqui para isso mesmo. E Deus sabe disso. E Ele não vai condenar ninguém porque ficou doente. E não é para ninguém também ficar com sentimento de culpa porque está doente. Nós estamos em aprendizado. O que a lição pede é que a gente faça um exame de consciência. Se determinada coisa, desequilíbrio está acontecendo, vamos procurar investigar por quê. Onde é que eu estou errando? O corpo é uma maneira de dizer para a gente que a gente precisa melhorar em alguma coisa. Assim como quando a gente tem febre. A febre, ela vem para avisar que tem alguma coisa errada. Que alguma coisa não está funcionando bem. E aí a gente vai investigar. A doença que nos acomete hoje também é uma forma de nos chamar a atenção. Então não é para ficar com sentimento de culpa. É para cuidar dela com carinho, com atenção, com cuidado, procurar, o médico, procurar fazer o seu tratamento. Mas junto com o tratamento, faça também um tratamento de consciência. E veja onde é que tem uma dor aí dentro de você, onde está impresso essa dor que ainda te acompanha e que não te deixa. Provavelmente a gente vai achar. E nós vamos agradecer ao médico dos médicos, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, por nos trazer a oportunidade de aprender mais sobre a nossa vida espiritual. Ele que, com a sua vivência aqui, uma vivência breve, porém tão significativa,
trouxe tantas lições para o nosso espírito emorredoras, e nós te rogamos, Mestre, apenas que nos fortaleça, para que nós possamos reconhecer Deus em nós. Nós estamos esquecidos de quem somos filhos. Nós estamos esquecidos do poder que nos foi concedido. Com os olhos ainda muito cheios de escamas das coisas do mundo, nós esquecemos de nos animar, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Esquecemos de ter misericórdia com a gente mesmo. Nós te rogamos, Senhor, que nos abençoe e nos ajude nesse aprendizado. E derrame as suas bênçãos sobre todos aqueles que padecem de males físicos. Mas que principalmente, Senhor, que o seu amor possa falar-lhes no coração, na sua alma, para que elas, mesmo deixando o corpo doente na terra, possam subir espiritualmente, alvas, leves, expurgando de dentro de si qualquer sentimento menos digno que tenha feito consigo mesmo ou com o outro. E nós te pedimos, Senhor, nós queremos a nossa cura. E a gente pede para que nos anime, nos perdoe e esteja sempre conosco. Hoje e sempre. Graças a Deus. E que as bênçãos de Jesus estejam com vocês. Existe uma falange muito grande, chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, junto com o grupo de samaritanos que trabalha tão aqui na crosta, aqui junto com a gente. E você que está com algum problema aí de saúde, deixe um copo de água no seu quarto, no seu criado mudo, coloca um guardanapinho em cima. Diariamente, antes de dormir, peça a ajuda dos médicos espirituais, para que eles tragam dos laboratórios, dos hospitais do plano espiritual, medicamentos para ajudar na sua recuperação. Peça com fé. Eles trarão tudo aquilo que for necessário, com certeza. Lembre-se das palavras de Jesus, que tudo aquilo que a gente pedir, com fé, que a gente bater a porta do Pai, ela será aberta. E eles trabalham incansavelmente, atendendo a todos. Não precisa ser espírita, não precisa ser espiritualista para nada disso. Simplesmente coloque seu copo com água e peça aquilo que você precisa. Tá bom, minha gente? Então, eu espero que esse evangelho tenha tocado o seu coração, que tenha feito sentido aí para você, que possa ser útil em alguma coisa aí da sua vida. E que nós possamos ter uma excelente semana e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Até a semana que vem, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Beijo no coração. Fiquem na paz do nosso Mestre.